Olá! Bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui com a gente. Olá. Hoje a gente vai mergulhar em algumas fontes bem importantes, né? Que tratam de temas, olha, super atuais. Com certeza. Temas essenciais. A gente tem aqui a BNCC, para entender a estrutura da educação básica no Brasil. O documento base, né? Isso. Temos também um guia prático sobre segurança em redes sociais. Algo que todo mundo precisa hoje em dia. Demais. E para fechar, um artigo acadêmico que discute ciência da informação, fake news, pós-verdade. É o cenário completo da informação atual, basicamente. Exato. Então a nossa missão aqui é tentar conectar os pontos, sabe? Entre a formação que a gente recebe ou deveria receber, Certo? um ambiente digital onde a gente passa tanto tempo, e essa dificuldade enorme de saber o que é verdade e o que não é. Um desafio gigante. Pois é. Então, vamos lá. Vamos tentar desempacotar isso juntos. Vamos nessa. Começando pela Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Certo. Para quem não está tão familiarizado, é o documento oficial, né? Ele que diz o que tem que ser ensinado nas escolas brasileiras. Todas elas, né? Públicas, privadas. Sim, da educação infantil até o ensino médio. É obrigatório. E o objetivo é bem nobre, pelo menos no papel. É verdade. Fala em garantir as aprendizagens essenciais para uma formação humana integral. E para construir uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva. Tudo alinhado com a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases. Exato. Então, essa é a base formal, digamos assim. Isso. Só que aí a gente sai dessa estrutura e cai direto no mundo das redes sociais, né? Facebook, Instagram, X, TikTok. Onde a dinâmica é outra. Completamente diferente. São plataformas de conexão, de compartilhar interesses, falar com amigos, família. Mas o conteúdo principal ali somos nós, né? O que a gente posta. Exatamente. É quase um diário público. O que a gente faz, onde vai, o que gosta, o que pensa. É muita informação pessoal exposta. Muita. E esse é um ponto fascinante e, ao mesmo tempo, um pouco assustador, né? O quanto a gente se abre voluntariamente ali. E é aí que entram os perigos que o Guia de Segurança menciona. Sim. Porque não é só a quantidade de informação, é a velocidade com que ela se espalha. E a dificuldade de controlar depois, né? Tentar apagar algo que já viralizou. Impossível quase. O guia, claro, dá dicas práticas. Proteger perfil, senha forte. A autenticação de 2 fatores, que hoje é essencial. Sim, notificação de login, cuidado ao navegar, olhar se tem o cadeadinho, o HTTPS. E muito cuidado com o Wi-Fi público, né? E computador dos outros. Usar navegação anônima ajuda nessas horas. Manter tudo atualizado também. Aplicativo, antivírus. O básico da higiene digital, digamos. Isso, mas acho que o ponto-chave do guia é a desconfiança como proteção, sabe? Como assim? Desconfiar de links, mesmo os encurtados. Desconfiar de mensagens, mesmo de conhecidos, porque a conta pode ter sido invadida, né? Verdade. Acontece direto. E a privacidade? Configurar tudo para ser mais restrito, pensar bem em quem você adiciona. Cuidado com o check-in, com postar foto de viagem na hora. Melhor postar depois, né? E a questão das crianças? O guia também fala disso. Importantíssimo. Limite de idade, os riscos de expor demais, bullying, contato com estranhos. Muita coisa para ficar atento. E até a vida profissional. Cuidado com o que posta, separar contas. A nossa pegada digital hoje afeta tudo. E essa vulnerabilidade toda, bom, ela abre a porta para a discussão do artigo acadêmico. Sobre pós-verdade e fake news. Exatamente. Pós-verdade, o artigo cita a definição do dicionário Oxford, né? Aquela ideia de que, em certas circunstâncias, apelos à emoção e crenças pessoais acabam influenciando mais a opinião pública do que os fatos objetivos. Faz todo sentido com o que a gente vê por aí. E as fake news entram como? Elas são, tipo assim, as ferramentas dessa era da pós-verdade, né? Notícias falsas, muitas vezes criadas para mexer com as emoções mesmo. E para deslegitimar algo ou alguém. Isso. O artigo até lembra que o fenômeno não é novo. Citam os exemplos históricos. Mas a tecnologia de hoje, nossa. Amplificou de um jeito exponencial. A velocidade, o alcance.
é outra história. E como elas se espalham tão rápido? O artigo explica isso? Chat, pela emoção que causa. Sem nem ler direito, às vezes. Exato. E aí entram as bolhas sociais, né? Os algoritmos mostram mais do mesmo, a gente se cerca de quem pensa igual. E qualquer coisa que confirme nosso viés, a gente tende a aceitar mais fácil. Perfeito. O artigo menciona um estudo bem forte do MIT sobre o Twitter. Ah, eu vi algo sobre isso. Eles analisaram milhões de tweets e viram que notícia falsa tinha 70% mais chance de ser repassada do que a verdadeira. 70% é muita coisa. E as notícias falsas sobre política, então, se espalhavam ainda mais rápido e mais longe. Imagina o impacto disso. É enorme. O artigo cita exemplos concretos que a gente acompanhou. A eleição americana de 2016, O referendo do Brexit. desinformação sobre saúde, curas falsas de câncer, movimento anti-vacina, manipulação política clara. Se a gente junta tudo isso, o impacto social é gigantesco, né? Abala a confiança nas instituições, nas pessoas. Totalmente. Cria um ambiente de desconfiança generalizada. E aí o que fazer? As fontes apontam algumas saídas, né? Sim, o artigo fala muito em pensamento crítico, reflexão. Que deveria vir lá da base educacional, né? Voltando à BNCC. Exato. E alfabetização informacional e midiática. Aprender a ler a mídia, a checar informação, O famoso fact-checking. Tanto que a gente pode fazer individualmente. quanto o trabalho das agências de checagem, que é fundamental. O artigo também valoriza o envolvimento social, o ativismo. E até o papel das bibliotecas, olha que interessante, como espaços para informação confiável e debate. Sim, mostra que a responsabilidade é coletiva na gestão da informação. Parece que não basta só o esforço individual. É o que o artigo argumenta, pela perspectiva da ciência da informação. Precisamos de algo mais sistêmico, sabe? Uma participação social ativa na busca pela verdade, entendendo a informação como um fenômeno social complexo. Então, essa nossa conversa hoje, ela foi da estrutura idealizada da educação na BNCC, passou pela realidade, assim, meio caótica e cheia de riscos das redes sociais, Onde a vida acontece para muita gente. e culminou nesses desafios enormes da pós-verdade, das fake news. Afinal, o que essa conexão toda nos diz? Olha, para mim, ela grita que a educação formal, a BNCC, tem uma tarefa gigantesca pela frente. Que é Fornecer as ferramentas críticas de verdade, sabe? Para a gente conseguir navegar nesse mar de informação e desinformação. A base está lá no papel, mas aplicar isso no dia a dia digital com tanto ruído, tanto apelo emocional, é aí que está o desafio. Existe essa conexão, mas talvez exista também um descompasso muito grande entre a teoria e a prática. fica então uma reflexão final pra gente, né? Pensando na facilidade com que a desinformação se espalha e na nossa tendência humana de se apegar ao que a gente já acredita. Como é que a gente equilibra a liberdade de expressão, que é super importante, com a necessidade coletiva de ter um ambiente informacional minimamente confiável? É a pergunta de 1 milhão, né? Pois é. Que mecanismos, que defesas a gente pode construir, tanto individuais quanto sociais, para fortalecer a nossa imunidade, digamos assim, contra essa manipulação toda? Fica a questão no ar, para pensar.